Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Nós queremos saudar os irmãos que nos visitam, que estão aí presentes. A Maila e o Tiago estão chegando aí da Inglaterra. E hoje teve um momento muito especial lá na Inglaterra, né? Acho que a Connect foi multiplicada hoje. Que bênção, né? Tornou-se 2 unidades. E nós louvamos a Deus por isso. O pastor Luiz foi minha ovelha lá em Curitiba, depois meu cooperador, e depois, debaixo de uma palavra que Deus nos deu, ele foi enviado lá para a Inglaterra, e tenho certeza que Deus tem usado ele de uma forma poderosa, maravilhosa naquela nação. E a gente sonha muito com aquela obra, né, vendo aquilo que Deus quer fazer. Tem mais alguém que nos visita hoje? Levanta a mão, dá um tchauzinho para nós aí. Tem aqui. Aí, ó, que bênção. Em nome de Jesus. Eu não sei o nome de todos aqui, sei o nome da Lígia, Lucimara. Tá vendo? Ali eu não lembro. Sérgio. Marcele. Venceslau. E lá. Gabriel. Benção. Esse negócio da máscara atrapalha um pouco, mas a gente entende. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que seja um tempo maravilhoso aí na presença do Senhor. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro lá em Atos 2. Atos 2. Os 4 primeiros versículos. Atos 2. Quando você encontrar, você diz um amém. Os irmãos que estão em casa, que o Senhor possa também manifestar a glória dEle, a presença dEle aí na sua casa. Atos 2, dos versos 1 a 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 3. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo.
Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E ainda, querido, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, eu queria ler alguns versículos desse capítulo. 1 Coríntios 10, versículo 6. 1 Coríntios 10, versículo 6. Nos diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 11 até o 13, diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de mais uma vez como igreja, aqui no templo e em nossas casas, ó Deus, nos reunimos em torno da Tua Palavra, em torno da Tua presença, em torno, ó Deus querido, ó Deus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa, ó Deus, de Teu Filho e do Senhor, Pai. E clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha, ó Deus, mais uma vez de forma, ó Deus, poderosa, falando conosco, ministrando, nos orientando, nos encorajando, nos corrigindo, ó Deus querido, nos aperfeiçoando, Pai querido, para que possamos, ó Deus querido, cumprir, ó Deus, com todo o desejo do Teu coração, e acima de tudo, Pai querido, ó Deus querido, andarmos a tempo e fora de tempo na Tua presença. Unge as nossas vidas, Pai, unge a minha vida e a vida de meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração, começando pelo desafio proposto por ele lá em 1 Coríntios, pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 é uma palavra muito preciosa. O apóstolo Paulo faz um histórico, de uma forma bem abreviada, de uma geração inteira que foi chamada por Deus, foi desafiada por Deus, foi liberta pelo Senhor,
com uma promessa estabelecida para desfrutar daquilo que Deus tinha conquistado em favor de suas vidas. E o apóstolo Paulo fala de uma forma muito simples, que essa geração, de alguma forma, ela foi se perdendo no meio do caminho. Ela foi deixando aquilo que Deus tinha, ela foi abrindo mão daquilo que Deus tinha dado como direção, e essa geração, ao invés de entrar na terra da promessa, ela ficou aquém da promessa, ela se perdeu, ela não entrou a geração dos filhos, mas aquela geração, ela não entrou. E o apóstolo Paulo, compartilhando esse testemunho, ele traz como um desafio para nós. No versículo 6 que nós lemos, ele diz que todas essas coisas que aconteceram com os nossos irmãos lá atrás, tanto as boas quanto as ruins, tornaram-se testemunho, tornaram-se exemplo, tornaram-se referência para a nossa caminhada. A gente não precisa caminhar sem direção. Nós temos a direção do Senhor sobre as nossas vidas e nós temos testemunhos daquilo que é dito, daquilo que foi ministrado pelo Senhor. Como vale a pena caminhar ouvindo a direção do Senhor e os prejuízos que são gerados quando nós decidimos caminhar sem a direção do Senhor. Então ele diz assim, todas essas coisas tornaram-se exemplos. Todas essas coisas tornaram-se exemplos. E o versículo 11, ele diz assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas. Sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. É muito interessante, querido, você olhar para isso e você perceber que Deus deixou um legado, Deus deixou uma direção, Deus deixou uma orientação para que nós pudéssemos caminhar segundo o coração de Deus. Nós não tínhamos a menor ideia do que estaríamos passando, do que estamos enfrentando, mas Deus já sabia. E se nós andarmos segundo o coração dele, nós atravessamos qualquer situação. E nós, com certeza, temos a graça de Deus para poder agir no meio de qualquer circunstância, segundo o coração de Deus. E aí, querido, eu queria pensar um pouquinho. Quando a gente olha os dois textos lá de Atos que nós lemos, nós vamos perceber que o povo do Pentecoste, o povo que viveu o Pentecoste, era um povo que não tinha muitas das coisas que nós ansiamos ter. Não tinham uma estrutura, não tinham recursos, não tinham coisas maravilhosas demais, mas esse povo saiu ali do cenáculo tão revestido da presença do Senhor, tão cheio da presença do Senhor, e essa é uma das coisas que eu creio que nós devemos olhar para trás, olhar para a vida desses irmãos e desejar o mesmo que eles buscaram ter na presença do Senhor. Esses homens não tinham muitas das coisas que estão disponíveis para nós hoje, mas eles se tornaram altamente relevantes no seu tempo. Por onde quer que eles andavam, onde quer que eles circulavam, havia algo do coração de Deus acontecendo. Havia algo do coração de Deus sendo liberado, sem recursos, sem toda a tecnologia que a gente tem à disposição, mas tinha um mover sobrenatural de Deus através dos seus passos. Tornaram-se relevantes por causa da presença do Senhor. Quem deseja ser relevante nos dias de hoje? Quem deseja ser relevante no meio das crises que estão anunciadas e daquelas que virão aí pela frente? Então, querido, você não precisa depender dos recursos que você tem, dos recursos que o mundo oferece. Você precisa se encher da presença de Deus. Precisa se encher da presença do Senhor. Porque se eu e você estivermos cheios da presença do Senhor, querido, nós teremos uma visão superior, nós teremos uma visão do alto. Nós teremos uma direção que vem
do coração de Deus. Quando a Maíra e o Tiago chegaram aqui, eu me lembrei de uma palavra que nós recebemos há bastante tempo atrás. Eu estava pastoreando em Bandeirantes ainda, e nós estávamos no encontro de casais, e a pessoa que veio ministrar os casais, faz muito tempo atrás já, eu nem lembro direito a data, mas esse casal veio do interior da Bahia, uma cidadezinha do interior da Bahia, e ministrando os casais, no final do congresso de família que nós estávamos realizando, ele pediu para orar individualmente com cada casal. E ali, ele começou, Deus usou esses homens, esse casal de uma forma extraordinária, e quando no final ele veio orar comigo e com a Shirley, minha esposa, e começou a trazer algumas palavras que vieram do coração de Deus. E eles começaram a falar de algumas situações que nós estávamos vivendo como igreja, e ele dizia assim, ele sempre terminava a palavra dizendo o seguinte: a árvore está seca, mas ao cheiro das águas ela brotará. A árvore está seca, mas ao cheiro das águas ela brotará. Permanece, permanece, permanece. A árvore está seca. E começou a falar de situações da igreja brasileira, da igreja na Inglaterra, né? Dizia assim, a árvore está seca, mas ao cheiro das águas ela vai brotar. Querido, quando a gente está cheio do Espírito Santo, por mais que a sequidão esteja presente, nós temos palavras que vêm do coração de Deus e que revelam para nós que ainda que os meus olhos não enxerguem muita coisa, ao cheiro das águas, um toque de Deus muda tudo. Um toque de Deus transforma todas as coisas. Um toque de Deus revela todas as coisas que nós precisamos para poder caminhar. E aí, querido, quando nós olhamos o capítulo 3, esses homens saem do cenáculo, tão cheios da presença do Senhor, e tiveram experiências extraordinárias logo depois do cenáculo, pregação, conversão, muito movimento de Deus. E o texto de Atos 3 diz que agora esses homens estão indo para a oração da tarde. Pedro e João estão indo para uma reunião de oração no templo. E quando eles estão chegando no templo, eles são surpreendidos. É muito interessante a gente olhar esse texto. Eles estavam indo para a oração, e o texto não revela para nós, mas eu acredito que muitas outras pessoas já tivessem passado por aquele lugar, já tinham passado por aquele pedinte, já tinham escutado o clamor daquele pedinte, já tinham ouvido o apelo daquele homem, né, dizendo assim, me ajude, me dê alguma coisa, me dá um socorro, me dá uma esmola. Mas quando Pedro e João entram no templo, o homem continuava lá, estava lá gritando, me dá uma esmola, olha para mim. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, querido, os nossos ouvidos são sensíveis. Os nossos ouvidos são sensíveis. Primeiramente a Deus e depois ao clamor do povo. Primeiramente a Deus e depois ao clamor do Pedro. Pedro e João foram atraídos pelo clamor daquele homem. E eu creio que a atração foi exatamente porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí eu queria pensar algumas coisas nessa noite com cada um de nós aqui. Primeiro, querido, homens e mulheres cheios do Espírito Santo entendem que o lugar por onde andam, o lugar por onde circulam, é o lugar da oportunidade de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo entendem que o lugar por onde circulam, é o lugar da oportunidade de Deus. E Deus precisa fazer uma revolução nas nossas vidas, querido. Deus precisa mexer o nosso coração de uma forma poderosa para que a gente entenda esse princípio básico. Porque
na verdade, tudo que nós realizamos tem um elevado grau de importância para nós. Você vai para o seu trabalho, você faz as suas coisas, e essas coisas, elas têm um grau elevado de importância para você. Mas Deus deseja ser o primeiro nesse lugar. Deus deseja ser o primeiro no local do seu trabalho. Deus precisa que você traga ao seu coração que Ele é Senhor absoluto da sua vida, em todos os lugares por onde você anda, e o desejo do coração de Deus, querido, é que você se mova nesse lugar cheio do Espírito Santo, porque nesse lugar onde você circula, há muitos clamores. Há muitos clamores. Eu entendo que o meu e o seu trabalho é tão ministerial quanto o meu e o do pastor Silvio. Amém, querido? Mas a gente nem sempre entende assim. Se você compreendesse que o seu trabalho, na verdade, não é um trabalho, é um ministério, você encararia esse trabalho na total dependência de Deus. Amém, querido? Faz sentido isso para você? Se você olhar para o seu trabalho como um ministério, não apenas como um lugar para você adquirir recursos, mas um lugar onde Deus te colocou para manifestar a glória dEle, o poder dEle, derramar a unção dEle. E aí no seu local, que você vai diariamente, talvez você já tenha passado, muitas vezes por alguém que está desesperadamente olhando para você e dizendo assim: me dá uma esmola, me ajuda por favor, me dá uma direção, aponta um caminho. A minha vida, a minha casa está em caos, está em dificuldade, está em crise. São os pedintes, querido, que estão aí ao nosso redor. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo são sensíveis à voz de Deus e são sensíveis ao clamor daqueles que estão gritando ao nosso redor. Eu fico imaginando as pessoas que talvez tenham passado antes de Pedro e João para entrar aquela porta. E sempre que eu olho, eu me lembro dos semáforos, principalmente nessa época de pandemia. A gente se sente ameaçado. E se você está de janela aberta e você vê que alguém vai chegando, o que você faz? Não precisa responder. Mas é interessante, querido, que Deus deseja fazer algo glorioso. E Deus quer me encher e quer te encher e quer encher a sua igreja com o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa, cheio da presença e do poder do Espírito Santo, caminhar segundo o desejo do coração. É interessante, querido, que se a gente olhar as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que Deus sempre esteve preocupado com os nossos movimentos em todos os lugares por onde a gente anda. Deuteronômio 6 é um texto que eu gosto muito de compartilhar com os pais. O povo está prestes a entrar na terra prometida, e eles haviam recebido os mandamentos, e Deus chama os líderes, Deus chama os pais, Deus chama os avós, e Deus lembra esses homens, traz a memória desses homens. Ele diz: esses são os mandamentos que hoje te ordeno. E aí o versículo 5 e 6, Deus começa dizendo para eles assim, que era necessário que eles amassem ao Senhor, que eles estivessem tão cheios da presença de Deus, amassem o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força. E ele diz: essas coisas precisam estar no vosso coração. E ele diz assim: e vocês vão inculcar aos seus filhos, e vão falar delas, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Deus estava preparando uma geração para que em todos os movimentos da vida dela, Deus pudesse manifestar a glória dele. Deus pudesse manifestar a glória dele. Querido,
homens e mulheres cheios do Espírito Santo, entendem que o lugar por onde circulam é o lugar da oportunidade de Deus. É o lugar da oportunidade de Deus. Você está perto de alguém aí, não tira a máscara, mas diga assim: o lugar onde você circula é o lugar da oportunidade de Deus. Quem deseja ser usado poderosamente pelo Senhor durante essa semana, então entenda que o lugar onde você circula é o lugar da oportunidade de Deus. Mas para que Deus manifeste a glória dele, você precisa se encher dele. Precisa se encher da presença dele. Amém, querido? Segunda coisa que a gente encontra nesse texto é que homens e mulheres cheios da presença de Deus reconhecem as suas limitações. Reconhecem as suas limitações. É interessante, né, que a gente se depara com realidades que, na verdade, elas revelam mais de nós do que daquela pessoa que está expressando a necessidade. Né? Então não sei você, mas eu lido com situações todos os dias, nas quais eu olho para elas e falo assim: Deus, eu sou pequeno demais para isso. Quando os apóstolos, Pedro e João, olham para aquele homem, o homem está clamando para eles, ele olha para aquele homem e ele diz assim: olha para nós. Olha para nós. Eu penso que Pedro e João, queridos, não estava falando outra coisa a não ser dizer para eles: nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo nível. Assim como você está aí precisando, nós também somos carentes. Precisamos do favor de alguém para que a gente possa viver. Olha para nós, querido, não era apenas a resposta para aquele coxo. Olha para nós, eu creio que era a revelação de que eles eram iguais. Iguais. E quando a gente consegue olhar para as pessoas, querido, como iguais, a gente entende o quanto ela precisa da misericórdia de Deus, tanto quanto eu necessito da misericórdia de Deus. O quanto eu preciso da graça. Quando a gente tem esse entendimento, que aquele que me cerca no semáforo, aquele que está às vezes num nível mais alto aos olhos humanos, tem o mesmo grito no coração. E a resposta que ele precisa não sou eu. A resposta que ele precisa é o que me alcançou. É aquele que me alcançou, aquele que me curou, aquele que me restaurou. E é esse que eu tenho para oferecer. É isso que eu tenho para oferecer. Às vezes, querido, nós esquecemos que as pessoas precisam tanto quanto a gente precisa. Às vezes a gente esquece. A gente é pronto para o julgamento, mas não é pronto para servir. Deus quer fazer algo glorioso, querido, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo se levantam com um coração submisso à vontade de Deus, entendendo que as pessoas que estão aí, apesar de ainda não terem experimentado o amor do Senhor, para Deus elas têm o mesmo valor que eu tenho. Elas custaram o mesmo sangue que me redimiu. Elas custaram, o sacrifício foi feito em favor de todas as pessoas, de toda a humanidade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo reconhecem a sua pequenez, a sua origem, de onde vieram. O que Deus fez, a mão do Senhor estendida, não foi em berços de ouro, foi em lixo. Eu e você estávamos atolados no pecado.
Mas Deus, pelo seu sacrifício, o sacrifício do seu filho, colocou as mãos nesse lixo e me tirou de lá, pelo sacrifício do Cordeiro. Amém, querido? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo reconhecem quem são, de onde vieram e o que Deus deseja fazer através da sua vida. Terceiro, homens e mulheres cheios do Espírito Santo sabem quem são e sabem quem é Deus. É interessante que o versículo 12, aí o homem já está curado, o homem já está liberto, o homem já está adorando de uma forma extraordinária. Não imagina o cara, como é que ele entrou no templo, como é que ele acompanhou Pedro e João, depois de ter sido restaurado. Ele entra saltitando, e o povo fica maravilhado. E aí começa a olhar para Pedro e João, de uma forma também extraordinária, e começam a olhar e achar que Pedro e João eram alguma coisa. Começam quase que querer adorar Pedro e João também. E aí Pedro e João olham e dizem assim: por que olhais para nós? Como se nós pudéssemos, com o nosso próprio poder ou piedade, feito esse homem andar. Por que vocês estão olhando para a gente desse jeito? Querido, se alguma coisa acontece por meu intermédio, é pela graça de Deus. Se alguma coisa acontece por você, não é porque eu e você somos melhores do que outros. É porque é a graça de Deus sendo derramada a partir das nossas vidas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo sabem qual é a fonte do poder. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo dão a glória devida a Ele porque sabem que vem dEle. Homem e mulher cheio do Espírito Santo, com certeza, se deixam usar. O versículo 16, ele diz assim, que aquele homem, é muito interessante esse texto, ele diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Queridos, se é a fé em o nome do Senhor Jesus que a saúde perfeita pode ser estabelecida na vida de muita gente, quem são os instrumentos que Deus tem nesse tempo? Quem são? Quem deseja ser um instrumento de Deus para ministrar saúde perfeita nessa semana? Levanta a mão se tiver coragem. Em nome de Jesus. É isso mesmo. É por intermédio. Nós somos limitados, somos imperfeitos. E a nossa imperfeição não é justificativa de pecado, querido. Porque mesmo imperfeito nós podemos andar em santidade, na presença do Senhor, e caminhar de forma que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. E a última coisa que eu queria compartilhar contigo é que homens e mulheres cheios do Espírito Santo sabem apontar o caminho. Sabem apontar o caminho. É interessante quando a gente olha o versículo 17, 18, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles dão aquela cutucada legal. Vocês mataram o justo, mataram. Vocês feriram aquele que veio trazer vida. Mas é interessante, ele diz assim: eu entendo que tudo aquilo que vocês fizeram por ignorância. Fizeram por ignorância.
como também as vossas autoridades. Mas ele diz assim, mas na ignorância de vocês, Deus cumpriu o propósito dele. Deus não perdeu o controle. Deus cumpriu o propósito. E aí vem o caminho. Ele diz assim, agora vocês sabem quem ele é. Agora vocês conhecem o poder que ele tem. Agora vocês sabem o que ele pode fazer. Então ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham os tempos de refrigério pela presença do Altíssimo. Pela presença do Senhor. Querido, não tem refrigério, não tem tempos de refrigério, se não for pela presença do Senhor. Nós estamos cheios de luta, cheios de situações que nós não entendemos e não compreendemos. Algumas pessoas me perguntam, pastor, quando vai parar isso? Não sei. Mas eu sei que no meio dessa luta toda, eu posso ter refrigério. Eu tenho refrigério na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela se manifesta no meio da crise, ela se manifesta no meio da abundância, ela se manifesta quando encontra um povo rendido aos pés do Senhor, desejoso de ter o que Deus deseja dar, desejoso de buscar realmente caminhar cheio do Espírito Santo. Deus deseja me levantar e te levantar, querido. Deus deseja nesse tempo levantar uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da presença do Senhor, uma igreja cheia de autoridade, uma igreja cheia da sabedoria que vem do alto, uma igreja que caminha na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus deseja. O Pentecoste não era privilégio daquele grupo. Eu penso que no coração de Deus, querido, o Pentecoste nunca deveria ter cessado. Ele nunca cessou. Eu penso que nesses 2000 anos, o desejo do coração de Deus é que eu e você vivêssemos o Pentecoste todo dia. Vivêssemos na presença do Senhor todo dia, todo o tempo. Entendendo que o lugar por onde a gente anda é o lugar da oportunidade de Deus. Isso muda, quando a gente entende isso, muda tudo, querido. Porque amanhã você vai sair para o seu local de trabalho. Para quem estuda, só estuda ainda, tem que estudar em casa. Né? Mas o lugar do estudo também é uma oportunidade de Deus manifestar a glória dEle. E se a gente entende isso, muda o rumo das coisas. Muda a direção das coisas. E aí a gente começa a ver Deus manifestando de uma forma poderosa através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, querido, um pouquinho. Em nome de Jesus. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Às vezes a nossa vida vira uma correria louca. É verdade ou não? A gente corre feito doido. Tentando encontrar respostas. Tentando encontrar sustento. Tentando superar as crises. Há dias atrás, estava me lembrando do bispo Richard, faleceu há poucos dias atrás. Um homem muito usado por Deus, que teve uma experiência com o Espírito Santo no seu ministério, que mudou o rumo dele, da vida dele, do seu ministério e de toda uma região. E eu me lembro de uma palavra, de uma frase, de uma palavra que ele me disse uma vez. E ele dizia: ninguém pode realizar a obra
Ninguém pode satisfazer os desejos do coração de Deus sem passar por um batismo de fogo e do Espírito. E ele dizia assim: ninguém tem dom espiritual. Ele diz: nós somos o canal, o instrumento pelo qual Deus quer manifestar o poder dele de uma forma extraordinária. Às vezes a gente diz assim: ah, mas eu não tenho dom, o dom que Pedro e João tinham. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo cura ou não? Pode curar ou não pode? Então, se você sair daqui e o Espírito te compungir a orar por alguém, querido, Deus pode te usar do jeito que usou Pedro e João. Ele pode manifestar o que Ele quiser por intermédio daquele que se dispõe na sua mão. Seja jovem, seja adolescente, seja idoso, seja solteiro, seja casado, seja criança. Há dias atrás eu recebi um videozinho e mandei para alguns irmãos de uma missionária em Moçambique, falando do movimento de oração que eles têm pelo Brasil, pelo mundo todo. E ela dizia assim: a gente não pode agora reunir todas as crianças, mas havia uma sala repleta de crianças, e essas crianças com as mãos no mapa mundial na parede, chorando pelas nações, clamando. Eu me senti incluído naquela oração, quando eu vi uma delas com as mãos sobre o Brasil, e eu falei assim: eu estou na boca dessa criança, clamando pela igreja brasileira, clamando pelo Brasil, para que Deus visite o Brasil de uma forma poderosíssima. Amados, abra o teu coração, deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te encher, deixa o Senhor transbordar a sua vida, querido. Deixa o Senhor romper com as mazelas que a gente mesmo levanta na nossa própria existência. As barreiras de incredulidade que a gente gera no próprio coração, querido. Deixa o Espírito de Deus tocar na sua vida. E aí um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, terá um coração sensível para Deus e um coração sensível ao clamor que está gritando ao nosso redor, querido. Chegue com os olhos de Deus amanhã no seu trabalho e diga assim: Deus, deixa eu ouvir o clamor. Deixa eu ouvir o clamor do Senhor e o clamor daquele que está aqui ao meu redor. Eu tenho certeza, querido, que algo novo vai acontecer, que algo poderoso vai se manifestar através da sua vida. Em nome de Jesus. Tem gente gritando até nas piadas. Naquele momento do cafezinho, as pessoas contam piadas, mas tem piada, querido, que é clamor, que é grito, que é pedido de socorro. Fecha os teus olhos e abra o teu coração, querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Diga para Deus, diga a Deus, a tua palavra está repleta de testemunhos de coisas boas e coisas ruins, de homens e mulheres que caminharam em fidelidade, porque caminharam em fidelidade e humildade diante de Ti, puderam experimentar coisas extraordinárias. Diga, Deus, me abre os olhos, abre os meus olhos para ver. Oh Deus, eu sou passível de cair, como diz o apóstolo Paulo. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Oh Deus, e às vezes a gente escuta tantas coisas, que sem perceber, a gente vai sendo colocado para baixo. Mas ajuda-nos, Deus, a olhar a Tua palavra, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Oh Deus querido, abre os nossos olhos, Pai querido, para olhar, oh Deus querido, os testemunhos, para olhar, Pai querido, os exemplos, para olhar, Pai querido, tudo que está escrito, Pai querido, e desejar, Pai querido, aquilo que é Teu. E uma coisa que nós temos a certeza, Pai querido, ó Deus, quando olhamos para a igreja, ó Deus, de Atos dos Apóstolos, o Senhor deseja, ó Deus querido, desejava que a Tua igreja nascesse debaixo da unção e do poder do Teu Espírito, e o desejo do Teu coração, Pai querido, sempre foi que ela caminhasse, ó Deus querido, cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito, Pai. E nós queremos abrir o coração nessa noite e dizer, Deus, vem Espírito Santo, limpa o nosso coração, Pai. Leva-nos ao arrependimento, leva-nos, Pai querido, à Tua presença, para que nós possamos experimentar tempos de refrigério. Ó Deus querido, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, ó Deus, de nós mesmos, e enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração, Deus. Ó Deus querido, com o poder do Teu Espírito Santo. Deus, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu anseio. Ó Deus querido, eu clamo, Pai querido, ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus querido, levante a Tua igreja, ó Deus querido, cheia do Teu Espírito nesse tempo, ó Deus querido, com ousadia, com intrepidez, com coragem, para que nesse tempo onde as pessoas estão aflitas, sem saber para onde ir, ó Deus querido, ó Deus, muitas vezes limitada no espaço da sua casa, ó Deus querido, alimentando a sua alma, ó Deus querido, com palavras de morte, ó Deus querido, com desgastes, com estresse, ó Deus querido, que o Senhor levante um povo, ó Deus querido, que clama, um povo que chora na Tua presença, um povo, Pai querido, que anseia pela Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo, precisamos do Senhor, Pai. Ó Deus querido, nós sabemos que nada há, Pai, difícil demais para o Senhor, diz a Tua palavra. Não há impossível para o Senhor, Pai. Ó Deus querido, quebra as barreiras que nós mesmos criamos, quebra as barreiras que nós mesmos levantamos. Ó Deus querido, quebra os laços de incredulidade que nós permitimos desenvolver em nosso coração. Quebra, Espírito Santo. Ó Deus, a visão distorcida, a visão errada. Ó Deus, nos apaixona pela Tua palavra. Ó Deus querido, nos apaixone pela Tua presença. Ó Deus querido, para que nada substitua. Ó Deus, quebra a mentira de que nós não temos tempo. Deus, em nome de Jesus, faz de novo, Pai, batiza a Tua igreja, cumpre a Tua palavra, Pai. Ó Deus querido, quando João Batista, ó Deus querido, foi questionado, ele diz que não era ele, Pai, mas que aquele que viria após ele, do qual ele não era digno de, ó Deus querido, tirar as sandálias dos pés, que aquele viria, ó Deus querido, e ele nos batizaria com fogo e com o Espírito Santo, que ele teria na mão, ó Deus querido, a pá, ó Deus querido, para limpar toda a eira, Pai, e para jogar, ó Deus, a palha, toda a palha, ó Deus, no fogo que jamais se apaga. Deus, nós estamos aqui abertos, Pai. Precisamos, queremos, Pai, um renovo, Pai, sobre as nossas vidas, para que entendamos, Pai, ó Deus querido, que todo lugar por onde nós andamos é lugar de oportunidade do Senhor manifestar a Tua glória.
seja indo para a igreja, seja indo para o trabalho. Pai, eu consagro o trabalho de meus irmãos e irmãs, ó Deus, não mais como um trabalho, mas como um ministério nas tuas mãos. Ó Deus querido, que cada trabalho, Pai, ó Deus querido, local de emprego, aqueles que estão procurando emprego, ó Deus querido, que o Senhor abra o entendimento, para que quando essa porta se abrir, ele entenda que está indo para lá, para desenvolver o ministério, ó Deus querido, na tua presença. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Enche o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Toma minha vida e a vida de meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, assente-se 2 minutos aí. Antes de nós encerrarmos, só queria lembrar os irmãos e irmãs, né? Amanhã, quando você abrir teus olhos, diga assim: Deus, eu estou indo para o ministério. Não importa qual seja o seu trabalho, diga: eu estou indo exercer o ministério que o Senhor me deu. Seja qual for a sua profissão, consagre ela para Deus. E Deus vai manifestar a glória dele de uma forma poderosa. Você vai ouvir os clamores. E você vai poder dizer, do jeito que Pedro e João disseram: o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho é o que mudou a minha vida, o que transformou a minha vida. E é isso que você precisa. E é isso que vai mudar a tua história e a tua trajetória, em nome de Jesus. Amém, querido? Só lembrando os irmãos que na terça-feira, toda terça-feira, às 15 horas, nós temos aqui o momento das mulheres aos pés da cruz, né? Pastor, eu posso ir participar? Pode, se você quiser. Pastor, mas não é só para as mulheres, não. Se você tem a disponibilidade de estar aqui nesse horário, venha, né? Por enquanto estava aí funcionando só online, mas nós podemos estar aqui orando e abençoando pessoas. Na quarta-feira, né, nós temos nosso culto de oração, nossa reunião de oração, né? E eu tenho dito que aquela mentira que foi gerada na vida da igreja, que oração é para pouca gente, é uma mentira isso, né? A gente acabou de ler aqui Atos, e a igreja estava em oração o tempo todo. A oração é para o povo de Deus. Pedro e João estavam indo para a oração, né, às 3 da tarde. Então, na quarta-feira, querido, 20 horas, nós temos o nosso momento de oração aqui, né, e nós podemos ter aqui 70 homens e mulheres orando, guerreando nesse lugar. Nós já estamos quase chegando lá, em nome de Jesus. Amém, Bah? Né? Eu nem vou falar quantos a gente já tem, mas você vem aqui na expectativa. Estamos quase chegando nos 70 já. Em nome de Jesus, né? Cada dia que passa diminui a quantidade, né? A gente tem mais gente já. Em nome de Jesus. Amém, querido? Na quinta-feira, sexta-feira, quinta e sexta, nós teremos o tempo de santificação das mulheres, né? Quinta noite, sexta noite aqui no templo, presencial e online, né? E no sábado, às 16 horas, nós teremos um drive-thru de oração aqui, né? Começando às 16 horas. Momento precioso para a gente poder abençoar todas as famílias, né, da igreja, de fora da igreja, né? Sabe de alguém que está em luta, passa aqui, né? E vai receber uma palavra, uma oração, né? Vai ser um momento abençoado. E dá tempo de você se envolver, querido, na oração, na intercessão. Domingo, todos os domingos às 17h30, tem um grupo de irmãos aqui intercedendo, né? O meu sonho é ver esse templo 1 hora antes do culto, orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, né? Para que a gente possa depois prestar um culto. Já pensou que bênção, né? Se você vem, se quebranta na presença de Deus, e depois você oferece o teu culto para Deus,
É maravilhoso demais, não é? Então, vamos guerrear. E no mês de outubro, querido, a gente vai ter um mês aqui especial para a família. Orando pelas famílias. O tema geral do mês vai ser rompendo limites. Caminhos para um tempo de novo, caminhos para um tempo de recomeço. A gente está lidando com esse tempo todo e o nosso texto base é Zacarias 2, versos 1 a 5. Quando o meninão lá saiu correndo, mediu os muros e Deus falou assim, pode parar. Eu vou ser um muro de fogo ao redor do meu povo e eu serei a glória do meu povo. Jerusalém será tão grande que não haverá muros que possa comportá-la. A gente limita demais a obra de Deus, querido. Na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, a gente vai criando barreiras sem perceber. Então, no mês de outubro, a gente vai trabalhar em nome de Jesus, pela unção e poder do Espírito Santo, para que esses limites sejam quebrados em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Vamos ficar em pé? Estenda a sua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer. E agora, quando sairemos desse lugar, ó Deus, nós não queremos sair com a sensação de que cumprimos um rito. Nós queremos sair daqui, Pai, desafiados pelo Teu Espírito. Ó Deus querido, para que durante toda a semana, Pai, ó Deus, nós possamos experimentar coisas prodigiosas da parte do Senhor, reveladas em sabedoria, reveladas, como diz a Tua palavra, que do coração daquele que crê, rios de água viva fluem do seu interior. Nós queremos, Pai querido, ó Deus, consagrar, Pai, essa saída deste lugar, ó Deus querido, entendendo que estamos sendo enviados pelo Senhor. E para que nós possamos, Pai, ó Deus querido, cumprir e experimentar, Pai querido, coisas maravilhosas do Senhor, nós precisamos da Tua bênção. Então, Pai querido, que a bênção da Tua presença manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela encha o nosso coração de uma forma tão grandiosa, Pai. Ó Deus, encha o nosso coração, Pai, de uma maneira tão profunda que a gente não consiga guardar para nós aquilo que temos recebido do Senhor. Deus, em nome de Jesus, para que no abrir da nossa boca possa o Senhor se manifestar, no tocar das nossas mãos o Senhor possa se manifestar, o olhar, Pai querido, ó Deus, possa ser divino e os ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito e aos clamores daqueles que estão ao nosso redor. Eu abençoo a Tua igreja aqui e espalhada por todos os lugares. Abençoa os pastores, os profetas, os mestres, os evangelistas, os missionários, ó Deus querido, os líderes, ó Deus da Tua igreja. Abençoa a liderança da nossa nação, ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Enche a nossa terra com a Tua glória e nos prepare para o grande dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você reconhece que a presença de Deus está nesse lugar, querido, aplaude o Senhor, em nome de Jesus. O melhor aplauso que você possa dar a Ele, em nome de Jesus. Recebe, Deus, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E agora você dá um abraço virtual, né? Só no olhar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana ungida, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus.